Toto Wolff está full pistola com o tal do e-mail que andou circulando para os mesmos destinatários daquele vazamento de link de Google Drive com os prints da suposta conversa de WhatsApp do Christian Horner com a ofendida no caso de assédio sexual do começo do ano. Olha o tamanho da introdução, para explicar. Os mesmos destinatários daquele e-mail foram os destinatários deste. Um e-mail anônimo dizendo que a Mercedes estaria sabotando Lewis Hamilton, prejudicando-no, inclusive com qualidade de peças inferiores que poderiam colocar em risco a sua vida. O Hamilton veio a público na quarta, eu nem tinha dado muita bola para isso, nem noticiei, falar que isso era absurdo, que era uma besteira, que jamais que ele acreditava numa coisa dessas, que não tinha partido de ninguém que ele conhecesse, etc., e que ele descredibilizava completamente. Aí, na quinta-feira, o Wolff veio a público falar que ia acionar a polícia, as autoridades, eles iam investigar o IP, correr atrás disso e etc., para tentar entender aí quem seriam os autores disso. Porque diariamente ele diz, a gente recebe e-mails dizendo X, Y, Z, eu também recebo um monte de besteira aqui nas caixas de comentários, recebo mensagens maravilhosas, mas recebo um monte de besteira também, mas que quando as coisas chegam nesse nível de acusar a equipe, né, de colocar o Hamilton em risco até de um acidente, que eles iam atrás de apurar. Me deu vontade de voltar, mais uma vez, igual a história, eu tenho tomado cuidado com as palavras para não sair fechando portas de graça, mas me deu vontade de voltar ao tema daquele vídeo que eu já tinha feito lá atrás. A galera das antigas aqui talvez lembre que eu falo, que foi no começo de 2022, as maiores asneiras já ditas sobre Fórmula 1. E uma delas é a recorrente conversa de equipes neste nível. Ah, porque a Andrea Moda sacaneou o Stig lá atrás e deixou ele com pneus de chuva no seco? Sim, mas era a Andrea Moda. Às vezes uma equipe tem uma asa dianteira só, como a própria Mercedes tinha e deu para o Russell em Mônaco, etc. Mas não é assim, eu não vou dar uma asa perto de quebrar para alguém, né? Não existe sabotagem para a pessoa se machucar e etc. Às vezes você tem um piloto que você precisa mandar ele para a pista justamente com dados com uma configuração diferente para conseguir comparar dados. E nessa altura faria todo sentido a Mercedes dar as peças mais novas para o Russell, já que o Hamilton está indo embora. Aquelas coisas, né? Enfim. Mas acho que é válido a gente falar sobre isso rapidamente. A história de que uma equipe tem interesse algum em sacanear alguém. Vamos lá. Vocês acham mesmo que a Red Bull está sacaneando o Pérez? Nós aqui, pessoas sérias, inteligentes, talvez não, mas procura na internet, você vai achar. Alguém que não gosta do Verstappen, alguém que é fã do Pérez, etc., vai dizer que o Pérez está sendo sacaneado. O Pérez, hoje, não fosse aquele pit stop ruim do Gasly, teria chegado atrás dos dois carros da Alpine, não só de um. Né? Então, assim, não, peraí, o Pérez chegou atrás do Gasly, né? Vocês me induziram a erro, acho. Mas enfim, a gente já fala disso. A questão é, nenhuma equipe tem interesse em sacanear um piloto. Até porque a gente sabe, tem patrocinador envolvido, o piloto tem patrocinadores pessoais, o Hamilton tem os seus, o Hamilton é heptacampeão, é o cara que deu para a Mercedes, tirando o título de 2016 do Rosberg, tudo que a Mercedes conquistou até hoje na Fórmula 1, todos os campeonatos, menos 2016, foram com o Hamilton, eles têm uma relação pessoal, ele e o Toto. A Mercedes dominou o noticiário da Fórmula 1 de 2014, 2013, já quando o Hamilton chegou, até 2022, 60% de tudo que você falou de Fórmula 1 no mundo, esse é um levantamento da própria Mercedes, foi sobre a Mercedes nesse período, e foi por causa, inclusive, do Hamilton. Não tem por que sacanear um piloto nesse nível. E mais, outras equipes, a McLaren, a Ferrari, etc., porque o Sainz, porque, sabe assim, não há interesse em sacanear um piloto por causa do campeonato de construtores. Se você soma menos pontos, você chega atrás dos construtores, recebe menos dinheiro, mas bate no teto de gastos, então não tem interesse. Mas dinheiro é dinheiro, todo mundo recebe, ajuda a pagar o próprio salário do piloto. Então, é delirante quem possa sair falando esse tipo de coisa. Felizmente, em português, eu não vi nenhuma bobagem dessas. Mas na semana passada, retrasada no Canadá, quando a Mercedes colocou duros no carro do Hamilton, já falaram que era para sacaneá-lo. Hoje aconteceu diferente. Hoje colocou duros no carro do Russell e macios no dele. Porque a Mercedes é uma zona, a Mercedes virou um time de terceira divisão. Não é bem isso. Você tem que olhar os jogos de pneu disponíveis e era a altura do pit stop do Russell, que parou bem mais cedo. Factível mandar ele à pista. Eles já tinham visto a degradação dos médios, uma elevada degradação dos médios, nas simulações de sexta-feira. Não dava para colocar macios, tinha muitas voltas para terminar a corrida.
E ele não queria colocar médios. O jogo de pneu que tinha disponível 0 bala era o duro. Mas aí colocaram o pneu duro e não funcionou. Então, essas coisas vão acontecendo. As simulações, elas são simulações. Ninguém sacaneou ninguém, nem no Canadá, nem agora, e muito menos deu carro com a peça bamba colada com Durepox lá pro Hamilton. Ok? Acho que é importante deixar isso bem claro. O presidente do Conselho Administrativo da Mercedes Holding, dona da Mercedes Equipe, né? 1/3 dona da Mercedes Equipe, ele se chama Olaf Källenius, acho que é uma coisa assim. Ele disse que ele veio a público falar que de fato a Mercedes está atrás de Max Verstappen e que de fato eles entendem que um piloto do calibre do Verstappen estará interessado, sempre está interessado em ter à disposição o melhor equipamento possível. E que eles, Mercedes, estão prontos para isso em 2026, na época que virá o novo regulamento de motores, né? Tá passando helicóptero. E por isso, eles estão preparados sim para abrir a carteira e fazer uma oferta para o Verstappen, se é que já não fizeram. A gente sabe daquela história aqui, depois do Grande Prêmio de Miami. Toto Wolff e o CEO da Ineos, que é 1/3 dona da equipe também, estiveram juntos com a galera do Verstappen lá nos Estados Unidos. Então, provavelmente essa oferta já foi colocada à mesa e confirmada pelo presidente do Conselho de Administração da Mercedes. Não é pouca coisa. Não é o canal do outro que saiu falando esse tipo de coisa. Realmente aconteceu.